Aleluia, Deus. A paz do Senhor para você que está conosco. Deus abençoe. Seja bem-vindo a esse culto doméstico. Culto doméstico desta manhã de domingo. Seja muito bem-vindo. Estamos no louvor. E em seguida vamos para a ministração da palavra de Deus. Um abraço, Ednardo Rodrigues, Maria do Carmo. Deus abençoe a vida de vocês. Em instante, uma palavra de Deus para você que está nos assistindo. Culto doméstico, culto do dia do jejum. É muito bom estar com você na sua companhia. Muito obrigado por sua companhia. Obrigado mesmo. Jucimara, Maria do Carmo, bom dia, pastor. Que Jesus abençoe nossa nação. Precisamos, a nação está precisando. E como estamos precisando? A coisa não está fácil, né? Porque as igrejas estão fechadas e muitos estão dizendo agora as igrejas fechadas vai calar a boca de Deus. Vai não. Nós somos um povo que tem remanescente em Israel. E Deus não vai ser envergonhado nisso. Não vai ser envergonhado. Abraço para vocês que estão pelo Facebook. Para sempre Meu presidente, um grande abraço. Juscelio Silva. Deus abençoe sua vida. É isso aí. É isso aí, gente. Momento da palavra. A voz ainda está um pouco assim, meio embaçada, mas vai sair. Vai se desenvolver em nome de Jesus. Você ouviu aí lindos louvores aí que foram entoados, foram ministrados aí pelo grupo de louvor da Igreja Caná da Galileia. E eu vou aqui com vocês compartilhar um texto nesta manhã que está no livro de Daniel, capítulo 6, onde fala de mais ou menos nos dias de hoje, na proporção de hoje, uma quarentena. E nós estamos muito tristes, o povo de Deus, com esse adiamento do fechamento das igrejas por parte do governador do estado do Ceará, que ontem mandou um decreto aumentando. Pastor Isaac Monteiro, um grande abraço, meu amigo. Aumentando em 15 dias esse decreto de fechamento de igreja, de fechamento de comércio, de restaurante. Eu sou contra isso. Há igrejas em que há uma aglomeração maior de pessoas que a gente pode até achar que deve fazer alguma coisa, né, pastor Isaac Monteiro? Um grande beijo, meu querido, um grande abraço, eu estou com saudade de ti. Mas tem tantos lugares, pastor Isaac, igrejas com menores aglomerações de pessoas. A minha igreja é uma igreja pequena, mas
existem igrejas menores do que a nossa, em que é poucas pessoas que estão no templo. Então é um radicalismo muito grande em relação às igrejas, em relação ao povo de Deus. Amados, para que tanto peso, hein? O que será que tem por trás disso, pastor Isaac? O que é que tem por trás de sair tudo é o que a gente vai descobrir um dia. Porque a Bíblia diz que não há nada em oculto que não seja revelado. E uma hora a gente vai saber o que é que está por trás. Eu não posso falar aqui, mas eu sei que alguma coisa tem por trás dessas coisas de querer estar fechando o maior hospital que tem no mundo. Para mim, o maior hospital que existe no nosso território chama-se hospital espiritual, que é o hospital chamado igreja. Não tem maior, não tem campo no PV, não tem. Não tem campo, nem a galáxia, não tem maior do que o hospital chama-se igreja. Esse hospital aí, ele está sendo fechado, ele está sendo trancado, ele está sendo lacrado para que a gente não possa estar exercendo o papel que ele foi feito e foi pago com um preço altíssimo, o preço do sangue. Esse hospital aí é o que estão tentando colocar uma mordaça. Mas uma hora, pastor Isaac, Rafael Trajano, olha, esse hospital, uma hora, a história dele vai vir à tona. Vai vir à tona. E eu estou clamando. Estou clamando, sabe por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive. E uma hora vai vir a justiça de Deus. Não pode a gente ficar a mercê, sabe o quê? De um decreto de alguém que possa só com a caneta colocar lá, não vou fechar as igrejas. Não pode, meus amados. Então vamos aqui, eu vou passar para vocês aqui que estão conosco o tempo deste culto, desta manhã com Deus, nesse dia, que é o dia do jejum. O pastor Isaac está colocando aqui que as igrejas é para estarem abertas. Isso é verdade, pastor. O hospital tem que estar aberto. Eles estão abrindo um hospital, gastando milhões de dinheiro e fechando as igrejas, fechando os templos de Deus, o lugar de cura. Quantas pessoas já entraram na igreja e saíram curadas? Eu fui um. Eu sou testemunha disso. Um dia eu cheguei na igreja, e na igreja eu fui curado, numa noite, num culto, cheguei, estava lá, Deus operou naquele dia. E sem falar, você que está nos assistindo pela rádio e pelo Facebook, e sem falar do prejuízo das almas. Esse povo vai dar conta. Missionário Jorrum está acompanhando também, pastor, em Aratuípe, na Bahia. Um abraço, missionário Jorrum. Ele disse que o culto de sexta-feira ele colocou uma caixa e toda a sua comunidade assistiu o culto da Caná na sexta-feira. Obrigado, missionário Jorrum, em Aratuípe, na Bahia. Olha, o preço dessas vidas que não estão sendo salvas vai ter um preço. Porque o preço dessas vidas, ela foi pago com um sangue derramado na cruz. O sangue do Cordeiro. O Cordeiro que não tinha mácula. O Cordeiro que não tinha nem um fragmento de pecado. Esse Cordeiro, ele deu um preço altíssimo. Ele negociou com tudo e com todos a presença da igreja durante todos os séculos e séculos. Amém. Ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer. E o que está acontecendo nos nossos dias é que as portas do inferno estão querendo prevalecer. As portas do inferno estão querendo colocar uma mordaça e dizer, eu vou fechar a boca dele. E não vão conseguir. Não vão conseguir, porque hoje vai ser um divisor de água nessa história. Hoje começa uma nova história em que o povo de Deus
está dando um grito, está respondendo ao grito, e nada em oculto que não seja revelado. Mais uma vez eu digo isso. Uma hora a gente vai saber, uma hora vai ficar escancarado qual é o motivo real para querer amordaçar o povo de Deus. Meus amados, no texto de hoje, Daniel 6, fala também de uma quarentena dos tempos babilônicos. Veja lá, vamos lá. De uma forma diferente, mas não deixa de ser. E a palavra de Deus diz assim: pareceu bem a Dário construir sobre o seu reino a 120 sátrapas que estivessem em todo o reino, governantes, mini-governo, prefeitos, alguém para gerenciar as cidades. E sobre eles 3 presidentes. Esses seriam os que estariam acima desses outros. Era como fosse prefeito e tivesse um que estivesse sobre o prefeito. Dos quais Daniel era um. Aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não fosse ou não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes, os sátrapas, procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do rei, mas não puderam achar nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Aleluia a Deus. Versículo 5. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião, desvio, motivo ou coisa alguma para acusar esse Daniel. Nós procuramos, não encontramos de jeito algum uma forma de acusarmos esse Daniel. Se não procurarmos, olha qual é o plano maquiavélico. Se não na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os teus presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o intermédio de que todo homem, por um espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, para que não se possa revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o seu interdito. Daniel, pois, quando soube que estava escrita essa escritura e que estava assinada, entrou em sua casa e em cima de seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante de seu Deus, se apresentaram ao rei.
e a respeito do interdito real. E lhe disseram: não assinastes um edito que, por um espaço de 30 dias, tendo o homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas. Segundo a lei dos medos e dos persas. Aleluia, Deus. O plano vem muito bem feito. O plano vem para pegar o cara mesmo assim no contrapé. O rei ficou muito injuriado. E disse: eu não posso revogar. O versículo 13 ele diz: então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados, que é a paz, meu amigo Laudenir Ferreira, irmão do pastor Laudemar, um grande abraço, meu querido. Então no versículo 13 ele diz: então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos refugiados, exilados, é um forasteiro de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do teu interdito que assinasse. Antes, 3 vezes ao dia, faz a sua oração. E tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel até ao pôr do sol. E se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode se mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. O que é que isso diferencia dos nossos dias? Meu amigo Paulo, meu Paulinho, Geraldina, o que é que isso modifica, o que é diferente do dia de hoje? Eu estava vendo nas redes sociais que em Santa Catarina tem um governador que o sobrenome dele é Moisés. Mas de Moisés ele não tem nada. Ele pode ter de filho daquele lá. De Moisés ele não tem nada. Esse governador do estado de Santa Catarina, que eu só sei o nome dele porque ele tem Moisés, sei nem qual é outro nome dele, também não me interessa muito. Esse indivíduo, que eu chamo de indivíduo, ele fez um decreto lá no estado, em que as pessoas não podem orar dentro das suas casas. A polícia, ela vai dentro da casa do cidadão e prende o cidadão porque o cidadão está em casa fazendo um culto doméstico. Você vê como é que está chegando, como é que está os nossos dias, Paulinho. A coisa está difícil, a coisa não está fácil, não está mais fácil, meus amados. A polícia de Santa Catarina foi na casa de um povo que estava orando. Eram 5 pessoas. Estavam orando dentro da sua casa. E a polícia foi lá, bateu e deu ordem de prisão para aquelas pessoas. E aquelas pessoas disseram: é proibido? É proibido. Nós só não vamos levar vocês presas porque vocês não estavam sabendo. Mas fiquem sabendo que não pode orar dentro de casa. Olha a mordaça. Olha a mordaça para com a vida desse jovem chamado Daniel. Daniel era um homem temente a Deus.
É um daqueles que lá no livro de Ezequiel, no capítulo 14, diz que Deus, ele teria misericórdia da alma dele. Era contado como viva a alma dele. Porque era um homem íntegro, um homem de oração. E esse Daniel, ele ia ser sobre os outros, sobre os prefeitos. Ele ia ser uma voz forte do governo, do império, do rei Dário. Mas uma coisa que o inimigo não gosta é da glória de Deus na vida do homem. Esse Daniel estava em um tempo muito parecido com o nosso, meus amados. Havia um governante maior. Não ligue para mim nesse momento, não posso atender. Eu não posso atender neste momento. O governo da Babilônia estava sobre um homem que tinha um carinho especial por Daniel. É o homem que orou, é o homem que foi lá na cova ver se Daniel estava vivo. Tinha fé, embora sendo um babilônico. O Brasil também tem um homem lá na cadeira de cima que é cristão e que hoje está pregoando para a nação, para o povo de Deus, o jejum em que eu e você com certeza estamos fazendo. E juntamente com eu e você tem um povo, tem uma nação, tem muita gente hoje que não está abdicando de todo o banquete, que é um domingo em que você reúne o povo, vai comer. Hoje estamos de jejum, igual o povo de Nínive, igual o povo que estava em Nínive e fez jejum. Eu sei que tem casa aí, Rafael, que até os gatos estão fazendo jejum. Os gatos, os cachorros estão fazendo jejum, fazendo igual Nínive. Todos fizeram jejum. Mas tem os governantes, que a gente pode colocar como os prefeitos, os governadores, que em muitos dos casos, como é o caso desse de Santa Catarina, é filho de quem? É de Deus. Que proíbe oração dentro da casa, numa casa que a pessoa comprou com o seu dinheiro, é um bem da pessoa, ou você não tem nada na vida, tudo é do governo. O que impede você estar dentro da sua casa orando a Deus. E como eles, tem muitos. Como ele tem um que há pouco tempo aí era governador, isso, aquilo, outro, um bocado de coisa aí. Hoje é ex de tudo. Que fez uma live numa rede social, dizendo que pastor que abrir igreja tem que ser preso, padre tem que ser preso. Com que autoridade esse povo tem? A autoridade dos sátrapas, dos prefeitos. Só se for com essa autoridade. Mas eu quero dizer uma coisa para você que neste momento está dando a melhor audiência na live e também na rádio. Que esses sátrapas, aqueles que o acusaram e colocaram ele dentro da cova, foram os mesmos que depois de Daniel sair de dentro da cova, foram jogados dentro dela. Olhe para mim, veja bem, os que acusaram Daniel foram os que foram jogados na cova. Quem está te acusando? Quem está querendo te humilhar? Quem está querendo tapar a sua voz? Quem está querendo trancar a sua maneira de adorar? São eles que vão experimentar a cova dos leões. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Que a cova já está preparada. Se nós clamarmos, esta cova vai se abrir, mas não vai ser para ninguém da gente entrar, não. E se porventura nós entrássemos, os leões não iam chegar até nós. Agora digo uma coisa para você.
aqueles que entraram dentro da cova, que foram jogados a mando do rei Dário, a Bíblia conta que eles não deram poucos passos. Assim que eles entraram dentro da cova, os leões avançaram e deixaram, olha, não sobrou nada, nem uma unha sobrou. Eles devoraram aqueles incircuncisos, aqueles caluniadores, foram jogados dentro da cova. E não demorou muito. Enquanto Daniel passou a noite dentro da cova, e os leões iam, ó, calminhos, não tocaram Laudeni, não tocaram em Daniel. Mas depois que Daniel saiu da cova, olha, depois que a gente sair desta cova, como diz o ditado popular, a cobra vai fumar. A cobra vai fumar. Porque a resposta de Deus vai vir. A resposta de Deus vai vir. Deus jamais vai permitir que os seus sejam cerceados. A própria palavra de Deus, ela vai dizer que se nós calarmos, até as pedras clamarão. Se eles acharem que vão calar a voz de Deus, você vai passar na rua e vai ter poste falando. Você vai passar na rua, vai ter orelhão falando. Você vai passar na rua, vai ter ônibus falando. Eu creio, eu sou doido, meu irmão. Eu saí do mundo e disse que as coisas do mundo, quem vive Deus é loucura. Mas eu prefiro ser louco. Eu prefiro ser louco. Mas eu não negocio com o mundo. Vamos estar hoje à noite, mais uma vez, em um culto da família. Que hoje era para ser culto da família com a Santa Ceia. Cessearam. Agora botaram 15 dias. Até o dia 15, eu acho, desse mês. Ser daqui a 2 semanas. Não sei o que a gente vai fazer. Há pastores aí, Trajano, que estão fazendo uma ceia online. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que a gente não pode, num momento desse, estar fazendo... Como nós vamos fazer uma ceia se a gente não pode colocar ninguém dentro da igreja? Como é que a gente vai fazer o memorial da Santa Ceia se o povo não está na igreja? Não, vamos fazer em casa, não está certo. Para mim é a mesma coisa. Jesus, Trajano, ele estava reunido na mesa com os seus. Cadê a mesa com os nossos? Cadê o banquete que a gente tem tanto prazer em fazer todo primeiro domingo de cada mês? Deus está vendo tudo isso. Deus está contemplando tudo isso. A glória da segunda casa, ela será muito maior do que a da primeira.
vamos lutar. Nós não somos aqueles que retrocedem. Nós não estamos naquela primeira levada dos que estavam com Gideão, 32 mil. Nós não somos esses covardes. Nós não somos aqueles que desceram ao rio e tomaram e lamberam água, como lambe um cachorro na água. Não somos. Nós somos como aqueles que desceram ao rio e apanharam água e levaram até a sua boca. Não são muitos. Daqueles que estavam com Gideão eram 32 mil. Dos que voltaram porque eram frouxos, eram covardes, a Bíblia diz que foram 22 mil. E como tem frouxo e covarde, como tem muitos hoje achando que tudo isso aí está certo, que o governo está certo, que as igrejas têm que estar fechadas. Tem gente que está achando bom até a igreja estar fechada. Melhor para ele não precisar sair de casa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A igreja é hospital. Na igreja tem UTI. Na igreja tem CTI. Na igreja tem enfermaria. Na igreja tem emergência. Na igreja tem respirador. Tem. Tudo isso tem dentro da igreja do Senhor. A diferença é que aquele que está lá fora, meu amigo Paulinho, Geraldina, Laricinha, a diferença é aquele que está lá fora não vê os equipamentos. Minha amiga Dulcília, de Lago da Pedra, Celino, que Deus abençoe a vida de vocês. A diferença é só essa. É que quem está lá fora não vê nenhum desses equipamentos, não vê enfermaria, não vê CTI, não vê UTI. Não vê. Porque não é para ver mesmo. O reino de Deus não é para os sábios do mundo, não. É para os loucos. É para aqueles que enxergam a mais do que os que estão aqui. Quando eu era criança, jovem, eu tinha um Oriente, o novo Oriente, né, Rafael? Tinha um Oriente. E eu passava o dia mexendo naquela catraca do meu relógio. Mexia todo tempo a catraca do relógio. E o reino de Deus é uma catraca que nós temos no nosso relógio. Você está com a catraca parada, para entrar no reino de Deus tem que mexer a catraca. Tem que dar um passo na catraca. E não pode dar um passo muito grande não, viu? Porque se der muito grande, você pira, você fica doido. Você vai para o Rivotril. Então você precisa dar um passo. Um dia, Jesus, ele esteve com um homem muito inteligente no mundo, mas que para as coisas de Deus ele era um jumento batizado. Quem era esse homem? Nicodemos. Nicodemos queria saber das coisas que eram concernentes ao reino de Deus. Ele chegou e, como ele era muito inteligente, ele fez uma pregação para Jesus. Olha, eu pregando para Jesus. Mas ele perguntou algo que para Jesus era muito inocente. Como é que eu faço? Sendo velho, entrar na minha mãe para nascer de novo? Jesus olha para ele, e eu conjecturo agora, nesse momento, e deve ter dito assim para ele: ô, coitado.
Jesus fala para Nicodemos e diz: Nicodemos, tem que nascer de novo, porque quem nasce do corpo é corpo, quem nasce do espírito é espírito. É necessário que você nasça de novo, venha nascer de novo. Tem muita gente precisando nascer de novo. E eu quero finalizar esta manhã dizendo que, como houve a sentença para os inimigos de Daniel, para os inimigos de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram outros que queriam que Sadraque, Mesaque e Abednego se encurvasse para o rei Nabucodonosor. E o que aconteceu com aqueles que jogaram eles na fornalha? Ao serem lançados nas fornalhas, os que lançaram, que não tinham nada a ver, estavam apenas cumprindo ordem, né? Foram queimados. Tamanha é a quintura da fornalha, que foi superaquecida 7 vezes mais. Agora olhe para mim, você que está pelo Facebook, e você que está ouvindo pela rádio, escute eu nesse momento. Tenha bastante atenção. Aqueles que acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego, foram eles que foram lançados depois na cova. Quando olharam para dentro da cova, disseram: ei, não foram colocados dentro da cova 3 homens? E eles não estavam amarrados, não? Como é que tem ali dentro 4 homens que estão dentro daquela fornalha? Eu estou vendo 4 homens. E um deles ali é diferente o aspecto dele. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram de dentro daquela fornalha, sem ser queimado nenhum cabelo de seu corpo. E o que foi que o rei fez? Aqueles que estavam acusando sejam jogados lá. Assim que Deus faz com esses perseguidores do Evangelho de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra. Eu encerro este momento da oração com vocês. E quero colocar este louvor, que é um louvor que é muito lindo. Um louvor da comunidade de Nilópolis. Deus, sara esta nação. Muito obrigado você. Muito obrigado você que está nesta consagração. Eu vou colocar esse louvor em seguida, mas eu quero orar por você ainda. Vamos orar. Feche seus olhos neste momento. Se você puder dobrar os seus joelhos, dobre. Vamos fazer este momento de clamor a esta nação. É momento de consagração. É momento de você entregar a sua consagração. É momento de você dizer: Senhor, eu entrego, Senhor, em tuas mãos estes governantes, estes que estão tentando fechar a tua casa, esses que estão dizendo que pela saúde, pela vida, eles não estão nem aí por vida nenhuma. Eles estão se lixando para a vida. Eles estão preocupados com os seus bolsos, com o seu poder de voto, achando que as pessoas vão esquecer tudo isso e nas próximas eleições vão votar neles. Aí eu quero ver o povo que está aqui sofrendo querer votar nessas pestes. Eu vou deixar esse louvor para o final. Eu vou lançar aqui o outro louvor para este momento da oração. Eu quero ouvir aqui igual da Célia, o louvor, o poder da oração. Acompanhe conosco.
É hora de oração, é hora do momento de orar, de clamar, de buscar a face de Deus. Vamos orar. Santo Deus, bendito, maravilhoso, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu quero neste momento apresentar esta nação. E eu creio, Senhor, no poder da oração. Que esse dia, Senhor, muitos neste momento estão orando junto conosco, no Brasil, fora do Brasil. Neste momento a rádio está com o maior número de pessoas ouvindo esta oração. Pessoas que estão hoje no jejum nacional. No Brasil, fora do Brasil, tem pessoas fora do Brasil que estão em jejum, porque são brasileiros que estão fora. Então este clamor não é só um clamor nesta terra, é neste planeta. Há nações sofrendo. Há nações em que os seus entes queridos estão sendo colocados em caixões, em enterros, em funerais coletivos. E as palavras lançadas contra nós, contra o nosso povo, é que vai acontecer o mesmo aqui. Eu já vi matérias, meu Deus e meu Pai, de cemitérios com containers com 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Está repreendido. A tua palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós cremos que o Senhor está agindo no nosso meio. E que o Senhor vai transformar este momento de turbulência, de tribulação, em momento de glória. A glória desta segunda casa vai ser maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Rei de Cantaralás. Que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, usar da tua grandiosidade, do teu poder, da tua glória, a tua Shekinah, Senhor, venha manifestar sobre esta nação, sobre estes governos que estão impedindo, meu Deus e meu Pai, até a oração dentro dos seus domicílios, dos seus lares. Assim como aconteceu com Daniel, Senhor, em que o Senhor usou o juiz, usou, Senhor, o rei, usou o rei Dário, usou o rei Nabucodonosor para fazer a justiça, porque depois que fizeram a peleja contra os teus escolhidos, o rei também lançou um outro edito, que ninguém a partir daquele momento pudesse fazer nada contra o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim também, meu Deus e meu Pai, ao passar essa tribulação, ninguém possa mais atentar contra a igreja de Deus na terra, a igreja comprada com o sangue carmesim derramado na cruz do Calvário, em que naquele momento o Senhor pagou por mim e por cada um de nós. Abençoa, Senhor, abençoa esta nação, toma conta, Senhor. Visita esses governantes. Se for tempo de arrependimento, Senhor, que haja. Se não for, faz o teu juízo. Eu entrego todos em tuas mãos. E o juízo está em tuas mãos. Nos abençoa. Nos dá um dia abençoado. Um dia maravilhoso. Em nome de Jesus.